Vamos falar de futuro? Até porque, para falar de passado aqui em Sete Lagoas, a gente só precisa olhar para o presente. Há 15 anos atrás, quando eu mudei aqui para Sete Lagoas era muito parecida com o que a gente tem hoje. Eu acho que há 15 anos atrás, quando eu morei aqui, a gente ainda não tinha a Câmara Municipal que a gente tem hoje, ainda era lá no centro, na Lagoa. Eu acho que a gente não tinha a ampliação da perimetral saindo ali do Jardim Arizona para a parte do shopping. A gente não tinha o shopping e é isso. Todas as mudanças, enfim, que foram feitas aqui na cidade, basicamente foram feitas pelo setor privado. A cidade em si mudou muito pouco. Depois eu saí daqui, fui para o Rio, morei em algumas cidades, Niterói, fui para a Europa, conheci algumas cidades na Europa. E talvez por ser de humanas, eu sempre tive um olhar humanizado para a cidade. Então eu sempre pensei a cidade como um mecanismo de existência. Estão entendendo? A cidade tem que ser montada para a existência digna, enfim, para a qualidade de vida das pessoas. Se não for desse jeito, não precisa ter cidade, cada um vai para o teu canto no meio do mato, né? E aí foi muito engraçado que quando eu cheguei na Europa, eu só fiquei admirada, né, com a realidade ali europeia. Mas o choque de realidade ele veio quando eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu fiz assim, eu não acredito que a gente vive assim, dessa forma, e naturaliza a forma como a gente vive aqui no Brasil. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que eu passei tantos anos vivendo no Brasil e não percebendo as faltas absurdas que existem no nosso país, nas nossas cidades, e as potências que, enfim, os nossos políticos a gente deixa de aproveitar aqui no Brasil e em Sete Lagoas. Aqui no Brasil, de modo geral, em Sete Lagoas, a gente naturaliza o absurdo, a gente naturaliza a ineficiência, a falta, a escassez. E por ser naturalizado, a gente acha que é normal, não vê grandes necessidades de mudança, não vê as potencialidades que existem no ambiente que a gente vive. Então, às vezes, eu penso que o Sete Lagoano, ele enxerga Sete Lagoas como ela é, e não como ela pode ou deveria ser. Não enxerga as faltas nem a potencialidade. Sete Lagoano naturaliza a cidade da forma como ela está agora. Sete Lagoas é assim. É assim que funciona Sete Lagoas. A gente tem aquela via outra, a gente tem esse problema tal, é Sete Lagoas e 30 mil buracos. Sete Lagoas é assim. Eu tenho essa impressão às vezes. Mas a verdade é que nós passamos 15 anos sem grandes projetos e eu fico me perguntando se nós continuaremos 15 anos sem os mesmos projetos. Daqui a 15 anos a cidade vai estar a mesma coisa. Se a gente não vai ver grandes transformações aqui em Sete Lagoas. Então, será que a gente consegue pensar no futuro, pessoal? Imagina uma Sete Lagoas com mobilidade urbana. Imagina uma cidade em que as ruas são montadas de forma estratégica, ciclovias que levem até bicicletários em pontos estratégicos no centro da cidade, como acontece em Paris. Imagina uma Sete Lagoas com diversos terminais urbanos em bairros estratégicos para que as pessoas possam se encontrar nesses terminais e de lá sair para outros terminais em outros bairros. Imagina uma cidade, uma Sete Lagoas, em que os pontos de ônibus têm banco e têm teto para as pessoas descansarem ali enquanto esperam seus ônibus. Imagina uma Sete Lagoas em que as nossas crianças e adolescentes são ensinados a cozinhar, a plantar, mecânica, elétrica, nutrição, computação. Imagina uma cidade, uma Sete Lagoas, em que as crianças são ensinadas a ensinar os pais as atividades mais lucrativas, produtivas da vida. Mas imagina uma Sete Lagoas que ensina os nossos jovens a empreenderem, investirem e prosperarem. Imagine uma Sete Lagoas com logística, com Porto Seco, em que os caminhões param e se transformam e repassam a carga para caminhões menores. Imagina uma cidade que possui leis de horário de trânsito desses caminhões dentro da cidade, como acontece em Niterói, por exemplo. Imagina uma Sete Lagoas com um centro administrativo para que a gente consiga resolver tudo em um único dia. Imagina uma Sete Lagoas em que os servidores públicos conhecem toda a estrutura da administração e saibam encaminhar, né, os cidadãos de forma correta, que saibam falar, olha, para ir lá você vai precisar desse documento, você tem que ir em tal lugar.
e não ter... Imagina uma Sete Lagoas assim, gente. Imagina uma Sete Lagoas com turismo de grandes eventos. Eventos religiosos, eventos acadêmicos, eventos empresariais, eventos esportivos. Imagina uma cidade com empregos que mantenham pessoas especializadas aqui na cidade, que não expulsem essas pessoas para cidades, enfim, que possuem empregos para pessoas mais formadas. Imagina uma Sete Lagoas com políticos adultos, em que o secretário não fica em grupinho de WhatsApp batendo boca com o cidadão. Imagina uma Sete Lagoas em que os políticos têm visão de cidade da cidade, conseguem pensar nisso tudo que eu estou falando e até um pouco mais. Imagina. Agora imagina uma Sete Lagoas com lagoas propícias para o banho. Gente, imagina isso. Então eu fico me perguntando se a gente realmente consegue isso um dia. Será que daqui a 15 anos a gente vai ter tudo isso? É muito possível. A única coisa que a gente precisa é que o povo esteja atento para tudo isso. Que o povo tenha essa percepção de cidade. Que o povo esteja atento para a política. Porque se o povo estiver atento para a política, tiver essa noção, daqui a 15 anos Sete Lagoas pode ter tudo isso que eu falei. Para ter tudo isso, a gente só precisa de uma cidade bem administrada. Não precisa de muita coisa. Sete Lagoas tem um orçamento anual bilionário. Se a gente tiver uma cidade, se a gente tiver uma Sete Lagoas em que não existam licitações duvidosas com orçamentos absurdos, a gente consegue tudo isso muito fácil. Então é muito importante que a gente esteja atento para a política do município para que a gente consiga transformar a nossa qualidade de vida, para que Sete Lagoas seja uma cidade boa para os nossos filhos nascerem, crescerem, se desenvolverem, se tornarem adultos bem-sucedidos e felizes, né? A gente precisa trabalhar para que as pessoas que nós amamos aqui na cidade possam ter uma vida melhor. Entenderam? Então tudo isso que eu falei aqui é possível, acontece em outras cidades, eu não tirei nada da minha cabeça, isso foram coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, ao longo da minha trajetória, por mais que pareça um paraíso, por mais que pareça impossível, tudo isso que eu falei aqui é apenas uma Sete Lagoas do futuro, se a gente trabalhar para construir essa cidade. Então o vídeo de hoje é para convidar vocês para essa reflexão. As eleições estão vindo aí, fiquem atentos aos políticos e às políticas que têm essa visão de cidade. Isso é visão de cidade, pessoal. Vamos pensar no futuro? De fato, porque se a gente pensar no passado, basta só a gente olhar para o presente, infelizmente. Eu convido vocês a me acompanharem no Instagram, Raquel Glória MG, porque lá a gente tem um papo facilitado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seus comentários aí, o que vocês acham do que eu falei, faz sentido, não faz, o que vocês imaginam, o que vocês não imaginam, o que é utopia, o que não é utopia. Me diz a opinião aqui de vocês nos comentários, compartilhem esse vídeo, um beijo para vocês, tchau!